tarde, assistiremos à palestra Crise na Segurança Pública, que será proferida pelo Major Leonardo Novo Oliveira Andrade de Araújo. Leonardo Novo é graduado em Direito pela Universidade Cândido Mendes e é pós-graduado em Direito Penal e Processo Penal pela mesma instituição de ensino. Oficial de Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, Leonardo possui experiência nas áreas de defesa, com ênfase em segurança pública e segurança preventiva. É instrutor do curso de formação de oficiais e de diversos cursos operacionais da corporação. Ao final da palestra, haverá o lançamento da obra Direito Operacional, de autoria do palestrante. Este evento é uma iniciativa da Escola Judicial Militar do Estado de Minas Gerais. Convidamos o juiz Fernando Galvão da Rocha, diretor da Ludila Escola, para realizar a abertura deste evento. Bem, a Valéria faz com que o negócio fique muito chique, né? A ideia é do Rio de Janeiro, que é um estado que é desafiador na área da segurança pública, né? Eu penso que nós vamos ter uma tarde, uma oportunidade bastante produtiva de conversar com um oficial especial do Rio de Janeiro, que vai nos trazer, assim, não só o preparo, né, que tem um referencial, o livro, já tive a oportunidade de dar uma folheada, enfrenta temáticas muito interessantes, mas também experientes, né, vivido, comandou um choque no Rio de Janeiro, não é isso? Comandou o BOP. Então acho que vai ser bastante interessante. Sem maior formalidade, eu convido o Major Leonardo Novo. Fique muito à vontade. Obrigado. Boa tarde a todos. É um prazer muito grande estar aqui. Cadê a Cíntia? Cíntia, relaxa, fica tranquila. A Cíntia, coitada, ela organizando o evento. Major, por que vai ter pouca gente? Falei, Cíntia, o importante não é a quantidade, é a qualidade. É isso, é um dos lemas do BOP. O BOP, né, me formei lá em 2008, né, no curso de Operações Especiais, e o processo seletivo começou com 465 policiais. Se formaram 14. Então, assim, o que a gente quer é isso, é qualidade, né? É um bate-papo aqui bem informal. Acho que é uma maneira que a gente tem de trocar os companheiros da Polícia Civil, da Polícia Militar, estudantes. Acho que o importante é isso. Primeiramente, eu acho que o objetivo principal, né, é a gente falar um pouquinho sobre segurança pública, né? Porque segurança pública é um assunto que ele afeta todos os ramos da sociedade. Vou dar um exemplo aqui. Segurança pública, se ela não funcionar plenamente, o hospital não funciona. Lá no Rio de Janeiro tem uma série de problemas de hospitais fechados porque o médico não consegue chegar. A escola não funciona. Por quê? Porque os alunos têm que ser liberados, porque durante uma troca de tiro não é muito arriscado ter aula. Economia. Várias empresas saíram do Rio de Janeiro, né, por conta da segurança pública, porque se torna muito caro você pagar segurança. E aí fala, pô, mas aqui em Minas Gerais é diferente, vírgula. Eu me lembro que há 10 anos atrás eu dei uma instrução para o pessoal da Polícia Civil lá no BOP. E aí eu estou falando da minha realidade, tiro de fuzil, granada, explodindo, barricada, e os policiais estão me olhando assim, doutor, de rabo de olho, pô, esse cara tá louco. E aí eu senti, quando você dá aula há muito tempo, né, eu já dou aula já há 15 anos, você sente quando o aluno está acompanhando ou não. E eu fui diminuir um pouco a instrução, e no ano passado voltaram policiais civis lá no BOP para ter treinamento com a gente, e eles falaram, Major, o que o senhor falou está começando a acontecer em Minas Gerais. Fuzil está começando a entrar, o novo cangaço é um problema crônico. Semana passada a Polícia Civil do Rio de Janeiro, junto com a Polícia Civil de Minas Gerais, prenderam um criminoso lá. Então assim, tudo isso interage, o crime ele interage. Se o crime interage, as polícias também têm que interagir. Então a ideia aqui é essa, a gente bater um papo aqui bem tranquilo, a gente vai bater um papo.
O vídeo tem alguns vídeos um pouco impactantes, tá? E eu gosto de dizer o seguinte, doutor, direito penal é para quem é forte. Quem não é forte vai fazer previdenciário. Quem lá não tem sangue, lá não tem nada. Então o direito penal é um direito que ele é impactante mesmo. Tá? Então não se assustem, fiquem bem tranquilos. Algumas técnicas que eu estou acostumado a usar em instrução, infelizmente eu não vou poder usar aqui, doutor, porque são técnicas pouco ortodoxas, né? O aluno dormiu, por exemplo, a gente tem uma maneira para ele não dormir mais, né? Não está prestando atenção, a gente dá uma acelerada rápida, mas não vou poder usar por questões de formalidade. Mas quem quiser visitar a gente lá no BOP, a gente usa essas técnicas lá, que elas funcionam muito bem. Então, a introdução, já fiz aqui, né? Vamos falar sobre a transversalidade, né, da segurança pública, como ela afeta em todas as áreas. O sistema jurídico policial brasileiro, isso é muito importante, porque a persecução penal, ela começa na polícia. Então, se a gente tiver um judiciário muito preparado, que é o que a gente tem hoje, se a gente tiver um Ministério Público muito preparado, como a gente tem hoje, uma polícia não tão preparada assim, o resultado, né, que é a condenação de um culpado e a absolvição de um inocente, fazer justiça, não vai ser bem feito. Se o meu policial militar na ponta da linha não souber preservar, né, e aí o livro ele toca nisso, um local de crime, a Polícia Civil, o Polícia Judiciário não vai conseguir iniciar a investigação de maneira adequada. Então o sistema jurídico policial, ele tem que ser tratado de maneira única. A politização da segurança pública, isso é um problema, porque é um assunto muito técnico, né? Então hoje, segurança pública dá voto. Né? Dá voto. Não vou dar exemplos aqui, mas a gente tem muitos políticos que foram eleitos levantando a bandeira da segurança pública e com alternativas que tecnicamente são inviáveis, e a gente comprou a ideia e estão lá. A polarização de discurso, então na segurança pública também existe essa polarização, e alguns mitos e polêmicas. E no final vou perguntar, algo funciona? Tem algo que funciona muito bem. E uma conclusão. Vamos ver esse videozinho aqui, que ele é bem bacana. Cadê o meu companheiro lá, o 02 lá? 02, solta aí esse vídeo aí, que aqui não tá indo não. Tá não. O play não tá indo. Solta aí, quebra esse galho pra mim. Acho que só clicar em cima dele aí, ele vai. Clicando ele não foi não? Então vai lá. Introdução. Aqui ó. Esse. Aqui ó. Não, esse aqui ó. Aí, muito bom. Então, um país que a gente tem 60 mil mortes por ano, né, a gente tem que entender que isso é uma situação crítica. Pior do que alguns países que a gente vê como referência de violência, numericamente falando. A droga é um potencializador da violência, claro, o maior consumidor de crack do mundo. E aí essa é a minha realidade lá, e o que me preocupa é que essa realidade eu estou começando a ver em outros estados, Recife, por exemplo. Essa luz apaga? Essa luz aqui? Que aí a gente enxerga melhor. Isso, olha que beleza, ó. Não precisa olhar para mim não, eu fico até nervoso de ficar me olhando. Olha para lá. Operacionalmente falando, isso é a pior coisa que pode acontecer. A entrada do fuzil. Por quê? Porque essa arma é extremamente letal, a capacidade energética dela é absurda. Então, quando essa arma começa a cair na mão do criminoso, muda completamente. Por quê? Porque o tiro atravessa um carro de um lado ao outro. Então, se esse cara realiza um disparo, você dentro do seu carro, você não está abrigado. Então, isso aí é um problema grave no Rio de Janeiro, que é o quê? Fuzil em larga escala na mão do crime. Né? Então, isso a gente não pode deixar acontecer aqui, em hipótese nenhuma. Fuzil, apesar dos poucos que tem, eles têm que ser retirados. Exemplo, esse cara está realizando uma série de disparos. O alcance final de um fuzil 3,5 km. Um alcance útil 1 km. Então vai bater na tua casa mesmo que você não esteja perto do evento crítico. Isso é uma característica muito interessante do Brasil. Eu tive a oportunidade de conhecer algumas polícias do mundo, que aqui nós somos atacados pela simples condição de ser polícia. Policial é perigoso em qualquer lugar, mas quando você intervém num ato criminoso. Então está roubando o banco lá, você vai intervir, é perigoso, você vai tomar um tiro.
Aqui, você simplesmente é o quê? Caçado. Só pela condição de ser policial. Então essa é uma diferença. E eu pergunto, qual a diferença, qual a barreira entre eles e a família? Somos nós, policiais. Então essa característica da polícia brasileira, pode voltar à apresentação, ela é muito peculiar, porque policial morre na Noruega? Morre. Morreu há pouco tempo. Policial morre na França? Morre. Mas em que condição? Intervindo no ato criminoso. Aqui, não, aqui não. Aqui ele morre por ser policial. Senhor coronel, se for descoberto como coronel, possivelmente será executado. Então isso é grave. Aquela viatura ali, ela simplesmente fazia uma abordagem. Ao ligar a sirene, o policial foi alvejado. Sobreviveu. Sobreviveu, graças a Deus. Então, assim, isso é uma característica muito peculiar nossa, tá? Então, a gente está falando de polícia, vamos ampliar um pouco mais o discurso. Essa charge, quer resumir segurança pública, não tem nada melhor do que essa charge aqui, tá? Do Amarildo. Tá lá, né? O padre diz o seguinte, ó, eu não permito o controle de natalidade. A gente tem um fenômeno no Rio de Janeiro que a gente chama de filhos das avós. A menina tem filho com 12 anos, vai ser avó com 30. Quem vai criar a criança? A avó. Ou a gente começa a pensar uma política pública de planejamento familiar, não é castração química, não é não sei o que, planejamento familiar. Minha filha, você com 12 anos, você não tem condições de ter filho. Ou a gente vai continuar enxugando gelo. Olha como é que segurança pública é muito mais amplo do que a gente imagina. E aí, essa família desestruturada não dá amor e carinho para essa criança. Tivemos um episódio que uma criança de 2 anos morreu dentro de casa porque a mãe foi pro baile funk, o barraco pegou fogo, a criança morreu. E aí, essa criança que está naquele ambiente, quem ela vai se tornar? A próxima, o Estado. Eu não dou educação. Nossa educação não preciso nem dizer. O país, eu não dou emprego. E no final está a gente. Pô, eu vou resolver isso tudo sozinho? Peraí. A polícia, ela é força de intervenção e prevenção. Entretanto, existe um estudo britânico sensacional, que ele diz o seguinte, uma polícia eficiente, resumidamente, ela tem a capacidade de reduzir 20% da criminalidade. 20%. E os outros 80%? Questões sociais, religiosas, culturais. Então, se eu tenho uma polícia eficiente, ela reduz 20%. E os outros 80%? Não é caso de polícia. Não é caso de polícia. Mas a culpa é da polícia. A gente deposita sempre essa culpa do colapso na segurança pública em cima da polícia. O que não é justo. Olha isso aqui. Essa foto, ela foi capa de um jornal no Rio de Janeiro. Capa de um jornal. O garoto, a primeira foto, a gente entrava na comunidade, olha lá o blindado da Polícia Civil, do CORE, e as crianças imitavam armas como se estivessem atacando a gente. Por quê? Porque no ambiente que ele vive, isso é normal. E aí eu posso dizer, particularmente, que em 2010, numa operação no Morro do Macaco, uma criança de 12 anos me jogou uma granada. O meu policial ficou cego e eu fiquei uma semana em coma. 12 anos. Aí, falam pra gente assim, reduz a maioridade penal, que resolve. Resolve aonde? Vai reduzir para que idade? Para 10. Não é por aí. Isso é um discurso que às vezes falam com a gente e a gente compra. Isso resolve o problema, doutor. Reduziu para 16, o garoto tem 12. Tem 12. O problema ele é sistêmico. Sistêmico. Tá? E a outra foto, também foi capa de jornal lá, eles estavam brincando de boca de fumo. Vamos brincar de boca de fumo? Vamos. Aí a polícia, o 90 tocou, a polícia foi lá. Tá lá os garotos, ó, simulacro, botaram uma banca, vamos brincar de traficante. É a cultura dele. Ele está nesse meio. Olha como é que a atividade não é fácil. Aí você chega, vê o cara com um simulacro daquele, dá-lhe um tiro, né? Esse vídeo também, acho que é o pior de todos que eu já vi. Esse vídeo aqui, ele é complicado, tá?
Pode passar, passa lá para mim, 02. Deixa eu tentar aqui, peraí. Aqui não está indo não. Esse vídeo, policiais estão fazendo um patrulhamento numa área e passam em frente de uma escola, né? Esse. Não. Esse aqui, ó. Isso, muito bem, valeu. Será que a gente vai conseguir escutar? Tá sem som. Tá sem som. Então os policiais estão patrulhando. Acredito que não. Os policiais estão patrulhando a porta de uma escola e as crianças de dentro da escola começam a xingar os policiais. Ah, senhor não sei o que, vai morrer, polícia! Desgraçado, o que você está fazendo aqui? Aqui não é teu lugar. Eu gosto de dizer que planejamento de segurança pública ele é de médio e longo prazo. Os resultados eles são colhidos a médio e longo prazo. Se eu não trago essa criança para o meu lado, se vocês, policiais, não são os heróis dela, quem será? Né? Então, ele é bem... É isso que acontece. Os policiais vão passando e as crianças vão xingando. Tá? Pode voltar, vamos em frente. Vai forçar a barra aí? Então, assim, o problema é que o brasileiro, ele é muito imediatista, né? Ele quer o problema para agora. Vamos resolver. Não. Vamos resolver. Está tendo uma crise lá em Minas Gerais. Vamos formar mais policial? Vamos fazer um concurso para 5 mil policiais? O que vai resolver? Vamos botar policial na rua que isso resolve. Nem sempre resolve. O Rio de Janeiro é um exemplo disso. Por quê? Colocaram um exército. Ó, deu sinal de vida. Colocaram um exército. A polícia do Rio de Janeiro fez um concurso para 6 mil homens. E por quê? Porque o crime ele é cíclico. O criminoso ele olha, como é que a polícia está atuando? Não, a polícia está atuando, ele atua de outra maneira. Ele vai se adaptando. O Rio de Janeiro agora está num processo de diminuição de índice criminal. Mas por quê? Porque o criminoso está olhando e está começando a entender. Porque o governador veio com um discurso muito incisivo, o presidente tem um discurso muito incisivo, e o criminoso deu um passo atrás. Estruturalmente, o que mudou em relação à segurança pública? Nada. E eu falei, na minha palestra eu falo, é bem provável que no ano que vem esses crimes voltem a acontecer de novo. Porque estruturalmente nada foi feito. Tem um discurso mais duro, um governador que apoia a atuação da polícia, defende a atuação da polícia, e o criminoso deu simplesmente um passo atrás. Mas a estimativa de 4 mil fuzis na mão do crime no Rio de Janeiro, a gente prendeu 4 mil fuzis? Não, ainda continua entrando. Essa criança que a polícia passa na porta e xinga, ela parou de xingar a polícia? Não. O problema é estrutural, né? E aí, em relação ao emprego? Tráfico emprega, doutor. Tráfico emprega. Hoje, uma contenção de uma favela no Rio de Janeiro tem uma média de R$ 1.500 por semana. Então aquele camarada que fica na entrada da favela com uma pistola na mão para dar tiro em cima da equipe, ou soltar um fogos, ou com um rádio, ele ganha R$ 1.500 por semana. Se ele for estudar, trabalhar, ele vai ganhar o quê? 1.000 por mês. Só que esse garoto é aquele de 12 anos que não tem capacidade de discernir o certo do errado. Aí eu pergunto, quem aqui nessa sala, se estivesse no lugar dele, não teria escolhido o outro caminho? Com 12 anos? Eu com 12 anos tinha nada na cabeça, já não tenho muito hoje, imagina com 12. E aí você tem duas opções para ele, ó. Por aqui você vai ganhar 1.500 por semana, por aqui você vai mandar e desmandar na comunidade. Não, por aqui tu vai ter que acordar às 6 da manhã, dormir 10 da noite e ainda vai tomar esporro do patrão todo dia. Qual o caminho que você quer? Pô, eu quero para esse. Mas isso é o tráfico. Isso é fato. Que a gente começa a tratar o criminoso como inimigo, e a gente tem que saber de onde isso está iniciando, né? Então assim,
Olha lá, estamos ajudando a acabar com o desemprego. Quanto o tráfico emprega? Quanto o crime emprega? Isso tem que ser avaliado. E aí, a nossa legislação é sábia, né? A gente critica muito a legislação, mas ela é extremamente sábia. Lá na nossa Carta Magna está escrito, ó, segurança pública é a estabilidade de todos. Quem aqui nunca cometeu um crime? Levanta a mão. Terminei de ler um livro agora, todos são criminosos. Falei assim, meu Deus do céu, acho que eu vou entrar lá no TJM e não vou nem sair, vou ficar preso lá. Uma injúriazinha na internet, uma calúnia, né? Um crime de trânsito. Olha aí, olha, por mais certo que o indivíduo seja, ele comete um crime. Comete um crime. E qual é a participação da população nisso? Ontem eu estava lá comandando o policiamento da festa do Flamengo. Por um lado, muito feliz, por outro lado, preocupado. Preocupado. Aí eu virei pro coronel lá, e falei assim, coronel, é como 1 mais 1, vai ter problema no final. Sabe por quê? Porque quando eu chegar para a torcida e falar assim, daqui para lá vocês não podem ir, eles não vão virar as costas e falar assim, pô, muito bom, pô, obrigado, hein, tchau, PM, tchau, obrigado. Quando fez isso, voou garrafa, voou pedra, voou sandália velha, e o policial vai fazer o quê? Aí eu te falo, a população, um mundo ideal não precisa de polícia. O mundo ideal não precisa de polícia. Né? Então assim, a nossa população, ela precisa ser educada, cumprir a norma. Ponto, já melhora. Fazendo um parênteses aqui, eu quando entrei na polícia há 17 anos atrás, eu achava, comandante, que matar resolvia o problema. Eu achava que matar resolvia o problema. Aí fiz o curso de operações especiais do BOP. Fui para a Colômbia, fiz o curso de operações especiais da Colômbia. Fui para Israel, fiz curso de comandante tático em Israel. E participei de inúmeras operações com resultado morte, infelizmente. Dos dois lados, inclusive. Sabe o que resolveu? Nada. Nada. Sabe por que nada? Porque hoje eu vou em comunidades que antigamente eu não ia, e o confronto é mais intenso do que quando eu era tenente. Então tem alguma coisa errada. Aí eu achei, doutor, que o que resolvia era a lei. Lei resolve. Fiz direito, me pós-graduei em direito, penal e processo penal. Chegou uma hora eu falei, ih, rapaz, a lei também não está resolvendo. Não está resolvendo. Aí fui para a área social. Fui fazer mestrado em criminologia. Comecei a encontrar algumas respostas, pelo incrível que pareça. Agora, como eu falei, o problema é sistêmico. Ah, mas a polícia tem que parar de matar. Não pode matar. Como é que não pode matar? A própria lei permite isso. Eu gosto do exemplo de Londres. Londres se orgulhava de quê da polícia deles? Polícia desarmada. Vai lá hoje. Vai lá hoje. Quem foi em Londres aí nos últimos 5 anos? A polícia é mais armada do que no Rio de Janeiro, meu amigo. Você parou na frente do Big Ben, 5 minutos, tu já é abordado. Com um cara com uma submetralhadora na mão. Por quê? Porque eles começaram a ter um problema lá chamado terrorista, que a única coisa que ele entende é a linguagem da bala, meu amigo. Não entende outra. Então ele teve que evoluir, teve que mudar a estratégia. E característica de polícia é versatilidade. Né? Então, você precisa em alguns momentos que a tua polícia use a letalidade. A lei resolve? Resolve, só que tem um pequeno problema, que é onde meu livro é embasado. A lei não acompanha a velocidade dos fatos. A sociedade progride assim, ó. E a lei? A lei, ó. Tem que aprovar, passar em 2 casas, né? Maioria absoluta. Quer que eu dê um exemplo clássico disso? 13.497. Que lei é essa? Lei não se decora, se consulta. É a lei de hondez do porte ilegal de arma de uso restrito. Né? Eu tomo tiro de fuzil desde a década de 90. Essa lei é de que ano? 2017. Hoje eu estou tomando tiro, sabe de quê? .50.
2040, de repente, a ponto 50 vai ser, sei lá, cadeira elétrica. Mas eu, como policial, defensor do ordenamento jurídico, eu tenho que usar essa. Eu falo para os meus alunos assim: quer ser um bom policial? Estou dentro da técnica, dentro da legalidade. Ah, mas a lei não é boa. Não, mas é ela que você tem que cumprir. Porque senão você se iguala a ele, ao criminoso. Simples assim, é muito simples. Agora, é fato que a nossa legislação precisa evoluir. E eu defendo a corrente que tem que, inclusive, federalizar. Né? Porque alguns problemas tem no Rio de Janeiro, não tem aqui, por aí vai. Mas isso aí é uma outra discussão. Olha aí o nosso sistema, ó. Olha que interessante, sistema jurídico policial brasileiro. Conversando com o Rogério, que é um especialista nessa última área aqui, ó, de penitenciarismo. Coitado do Rogério, cara. Rogério foi para a Espanha, fez doutorado em penitenciarismo, e lá é o melhor sistema prisional do mundo, a Espanha. A Espanha tem uma lei interessante que é o seguinte: uma multinacional, para entrar na Espanha, pelo menos 10% das vagas tem que ser para preso. Então chega uma General Motors, preso. Pô, mas aí eu vou dar condição para preso, né? O preso tem que se enfiar, o cara cometeu crime. É, mas ele vai sair uma hora. Vai sair. Então esse sistema aqui, a primeira falha dessa dele qual é? Ele passa por dentro de todo o sistema, polícia ostensiva, polícia judiciária, tirando a justiça militar, né, que é um parêntese. Ministério Público, Justiça, vem para cá. Quando ele chega aqui, o que acontece? Ele volta para o início. Então, o criminoso que está se tornando criminoso, você tem que lidar com ele e com o cara que está voltando. Por quê? Porque o número de reincidência é muito grande. Ah, mas o policial, ele odeia o criminoso. É, mas você vai ter que se deparar com ele alguma hora. Então, o criminoso é lei. Então, esse sistema aqui é um erro que a gente comete muito grave, que eu falei no início. O Ministério Público tem um bom nível, o Judiciário tem um bom nível, e as polícias como um todo, não tem. Aqui, ó, tá a elite da Polícia Civil, a elite da Polícia Mineira, Militar, e o meu soldado, lá na ponta da linha, que é quem atende a ocorrência. Como é que ele está? Que nível que ele tem? Liga o 190 e vê o serviço que ele está te prestando. Ele é esse início aqui, ó. Ele é o início. Ele é o início. Ou a gente melhora o nível da nossa polícia na base, ou todo esse sistema estará colapsado. Sabe por quê, doutor? Se não é uma produção de prova, que o senhor vai olhar no processo, vai ser uma porcaria. Porcaria. Então, ou a gente começa a olhar isso aqui como um sistema único, ou game over. Não vai funcionar. Não vai funcionar. Tá? Vamos em frente. Olha aí. Isso aqui, acho que é o maior problema. Por quê? Chefe de Polícia Civil de Minas, quem escolhe? Quem escolhe? Tem lista tríplice? Comandante de batalhão da Polícia de Minas, contrariou algum interesse, pode ser transferido? O senhor, doutor, sai daqui? É. Ou a gente começa a pensar nisso, ou você vai, ó, ontem mesmo, a atuação do batalhão de choque, eu fiquei preocupado. Eu posso voltar para o Rio amanhã, não ser mais o subcomandante. Então, assim, a politização da segurança pública, e especialmente da polícia, é problemática. Porque o nosso cargo é técnico. Técnico. O policial ele tem que ser tratado como um técnico. Técnico. Ponto. Quem vai ser o comandante geral? O melhor. Cria critério para isso. Ou então, os 3 melhores, e aí, para você não tirar a autoridade do executivo, ele escolhe. Simples assim. Porque senão você fica submetido a uma política. E aí o Rio de Janeiro tem um dado interessante, porque lá tem um revezamento de governadores. Então entra um da esquerda, polícia, tira o pé. Entra um da direita, polícia, mete o pé. Isso tem impacto no índice de homicídio, no índice de vitimização policial, no índice de criminalidade.
tem uma linha. Agora, quando você tem um técnico no comando, não, você vai fazer por quê? Porque é técnico, isso aqui que é o certo de fazer. Segundo estudos, isso aqui que tem que ser feito. Então, quando você politiza, você puxa para um lado, puxa para o outro, puxa para um lado, puxa para o outro. E segurança pública é o assunto do momento. Olha o Jornal Nacional. Futebol e segurança pública. É o que se fala no Jornal Nacional. Então, qual vai ser o candidato que vai entrar? Quem falar de segurança pública. Rio de Janeiro foi assim. Sérgio Cabral foi eleito e reeleito porque a plataforma dele, o PP, vou resolver o problema das favelas cariocas. Foi reeleito. Criminoso, está preso, condenado, mais de uma vez. O atual governador, Witzel, bandeira dele, segurança pública. Nosso presidente não precisa nem dizer. Dá voto. Aí educação, não, educação é segundo. Educação é segundo. Segurança pública, exército, vamos botar exército, botar efetivo na rua, vamos fazer. Tá, beleza, e a educação? E a saúde? Se você não mexer, como eu falei lá no início, vai impactar em quem? Na gente. Tá? Então isso é um mal. Olha aí que legal, ó. Legal? Aí, ó a capa do jornal lá do Rio de Janeiro. Bopicida, o inseticida da polícia. Bandido bom é bandido morto. Se resolvesse o problema, doutor, Rio de Janeiro não teria mais um. Porque o que se mata lá e o que se morre lá. Rio de Janeiro, só um dado aqui interessante, desde a década de 90 morre mais de 100 policiais por ano. De 2005 a 2014, a Polícia do Rio de Janeiro matou mais de 6 mil pessoas. Pô, mas aí, pô, o pessoal da Polícia Civil deve estar assim, caraca, fui lá, ouvi o Caveira, achei que ia escutar que tem que arrancar a cabeça e tal. Não, tem que cumprir a lei. Se ele der tiro em mim, eu posso atirar nele. Se ele tiver na iminência de me dar um tiro, vou atirar nele antes. Eu não vou esperar ele me atirar. É lei. Simples, né? Então, isso aqui reforça aquele discurso, bandido bom, bandido morto. E o cara que fala isso, nunca prendeu um ladrão de galinha. Né? Não sabe ali o que é estar num confronto. O que é ver um companheiro teu sanguentado no chão. O que é você chegar para uma mãe, que eu não cumpri, nunca tive uma missão mais difícil do que essa, falar assim, seu filho não volta para casa. O cara que fala isso, ele nunca fez isso. Ele nunca foi dobrar uma bandeira, entregar para uma viúva e falar assim, ó, infelizmente, seu marido não volta mais. Então, polícia tem que ser técnica. Deixa o discurso político do lado de fora, do batalhão da delegacia. Né? Quando a gente começar a pensar assim, as coisas vão evoluir. Esse aí já é o outro oposto. Tem um deputado, não vou citar nome. Ele é o Fraga do Tropa de Elite. Todos viram Tropa de Elite, aquele filme. Tem um Fraga, deputado Fraga. É inspirado num deputado, que foi deputado estadual no Rio, hoje é deputado federal. E ele foi eleito com essa frase: homens de preto matando preto. Por quê? O BOPE não é crista da onda. Muita gente gosta do BOPE, muita gente desgosta do BOPE. Então o que ele falou? Opa, olha só que sacada. Tudo isso é programado. Vou bater no BOPE. Todo mundo que não gosta vai votar em mim. E ele começou a falar essa frase aqui: homens de preto matando preto. O BOPE usa a farda preta, usava, né? Agora não usa mais. Usa só para intervenção tática. Aí eu era o chefe de pessoal do BOPE, tive a oportunidade de ir num evento que ele estava, a gente já está na mesma mesa, um debate. Aí eu fiz uma pesquisa rápida, 01, rápida. Quantos policiais negros tinham no BOPE? Negros e pardos, né? 64%. Peguei esse dado, botei no bolso. Quando ele soltou a frase, eu falei, ô, peraí, o senhor está certíssimo. Só esqueceu de um detalhe: homens de preto, pretos, matam preto. São brasileiros, pessoal. Essa divisão aí só serve para atrapalhar. Ele é branco. O deputado que fala isso é branco.
62% da minha tropa era negra ou parda. Porque o que tem por trás desse discurso? Polícia preconceituosa, mata os negros. Aí, ó. Quantos nós temos aqui? Quando eu dei esse dado para ele, ele não sabia o que fazia. Sabe por quê? Porque o senhor nunca foi no BOP. O dia que o senhor for conhecer, o senhor vai ver que não é assim. A Polícia Militar do Rio de Janeiro é a instituição com o maior número de comandantes gerais negros na história. Não existe outra. Não existe outra. Nós tivemos mais de 10 comandantes gerais negros. Não existe. Não vou generalizar, mas eu duvido que tenha outra instituição com tantos gestores no último posto negros. Polícia preconceituosa aonde, pô? Aonde, pô? Você acha que o policial sai pra rua? Não, pô, é branco. Isso eu não vou tirar, não. Negro. Isso é um discurso infeliz e oportunista para jogar a população contra a gente, dividir a população cada vez mais. Morrem mais negros? Morre, é número. Morre. Morre mais negros. Isso é número. A gente tem que tentar reverter isso. Agora, não é a polícia que vai para a rua caçar negro. Ele conseguiu o objetivo, está lá como deputado federal. Então, isso é a polarização. De um lado fica um, não, é bandido bom, bandido morto. Aí vai aquele rebanho. Homens negros, aí vai o rebanho. E aí a população tem que pensar, será que esse cara é o melhor mesmo? Qual é a plataforma, qual é a política? O que esse cara tem de bom para oferecer? Não, pô, vamos votar nele porque é bandido bom, bandido morto. Porque o homem de preto mata preto. E a gente fica nesse cenário que a gente está hoje. E aí a gente vai para lá, ó. Mitos e polêmica não. Realidade versus direito. Olha só a que ponto nós chegamos. Né? Olha que ponto nós chegamos. Alguém sabe o que é isso aqui? Alguém sabe o que é isso aqui? Pessoal aí, o que é isso aqui? Isso aí. Isso é um uniforme que o criminoso coloca para deitar no mato e não ser observado. Você passa, ele está deitado aqui, você passa por ele. Isso é uma vestimenta militar, por excelência. Isso aqui, ó, é uma quadrilha. Granada. Granada é igual lixo. E aí eu falando lá no BOP hoje na instrução, eu falei para eles, por que a granada é extremamente letal quando a gente fala de confronto armado? Por quê? Vamos lá. Meus companheiros aqui, operações especiais. Por quê? Por que combater granada é horrível? Porque granada faz curva. Tiro não. Se você está aqui no final, ó, ele para te atirar ele tem que se expor, porque ele tem que estar numa reta com você. Com a granada ele faz isso aqui, ó. Por isso que é tão letal combater indivíduo de granada. Granada faz curva e tiro não. O cara tá ali, ele andou, eu vejo me brigando aqui, ó. Vai me acertar nunca. Agora, ele pode jogar a granada de lá para cá em mim, sem se expor. Então, muitas das vezes a gente, não, porque uma granadinha, né? Ai, doutor, prendeu um cara com uma granadinha, né? Uma granadinha, às vezes uma granada é muito pior do que uma pistola. Muito pior. E aqui, né, é a famigerada ponto .50, né? Isso aqui é a cúpula do Comando Vermelho. Foi presa pela gente, tudo de uma vez, e eles estavam só com uma ponto .50. Tem a ideia de um poder de uma ponto .50? Ela atravessa o meu blindado, o caveirão de um lado ao outro. Pega o blindado, atravessa de um lado ao outro. Como se estivesse atravessando um esquadro. E essa arma já está na mão deles. E aqui em Minas Gerais, né? O pessoal do Novo Cangaço aí tá usando. Então, vamos ficar bem atento. Olha que interessante, né? Isso aqui, pessoal, o Sargento Nepel trabalhou comigo e morreu em combate. Morreu em combate, dentre vários. Só que coincidentemente, e esse aqui do outro lado é o angolano. 2 anos antes do evento onde um angolano matou o Nepel prendeu o angolano. Só
Só que isso foi em 2015. A 13.497 não existia. Ele foi preso com um fuzil e em menos de 2 anos estava na rua. Dois anos depois ele matou o Nepel, uma troca de tiro. Eu pergunto, compensa? Nesse caso compensou. Ou a gente para pensar isso, também. Isso aqui era um homem de operações especiais, treinado, dedicou a vida dele à polícia, tinha 17 anos de polícia quando morreu, estudou, fez um concurso público, tinha família. Esse aqui escolheu o outro lado, o mais fácil. Agora, o camarada que é preso em flagrante com um fuzil e menos de 2 anos está na rua, tem alguma coisa errada. Isso foi antes da lei nova, mas mesmo assim a pena ainda é baixa. Mesmo assim a pena ainda é baixa. É o crime de uma, mas a pena ainda é baixa. Tá? Aqui é mais um vídeo para mostrar um pouquinho da realidade, né, da questão da segurança pública em si, né? São um confronto. Agora vocês vão embarcar num caveirão. Quem sempre quis embarcar no Uber do BOP vai embarcar agora, né? Esse aqui. Pô, mas tá sem som, né? Tá sem som, a gente não vai escutar. Uma pena. Não vai escutar, não tem graça. Isso a gente filmou alguma. Eu tenho o hábito de operar com a GoPro, né? Na época não tinha GoPro, então a gente sempre filmava as operações, né? E eu acho que hoje é uma situação bem interessante, doutor. O policial tem que andar com câmera. Eu defendo isso muito lá na polícia, lá, câmera individual. Esse caso do Flamengo antes, se o policial tivesse com câmera, estava justificado, ele ia estar filmado lá que ele foi agredido, né? Então eu particularmente opero com câmera o tempo todo, GoPro ligada no peito, porque aí não tem questionamento, tá? Então pode passar porque não tem o som, o bom é o som, escutando, batendo no blindado, tiro para todo lado. E a gente tem que entender o seguinte, né? A população está ali no meio. Então no meio desse confronto, guerra regular é o seguinte, ó, exército inimigo, o exército. Não importa quem está no meio, aquilo ali é uma guerra regular. E a guerra irregular? Não, a guerra regular, você tem o criminoso, o policial e a população ali no meio, que não tem nada a ver com essa história. Aí tem um vídeo engraçado, tem vídeo de uma senhora subindo, aí o policial manda ela sair, né? E a população se acostuma com aquilo, né? É impressionante. Uma vez eu estava numa operação na Cidade de Deus, pode tirar. Pode. Estava numa operação na Cidade de Deus, e aí o tio começou a comer e tal, eu pulei dentro de uma padaria. Só deu tempo de eu pular dentro da padaria. Aí eu pulei, botei a cara assim, por trás do balcão, e o tio comendo. Cara, veio uma senhora, parou assim no balcão, 10 pães aí. Sai daí! Que isso? Meu filho, isso aqui é todo dia. Mas isso é uma teoria sociológica, é o quê? Normalização dos atos e fatos. Se começar a acontecer muito problema perto de mim, eu já começo a achar que tudo é normal. É normal. Hoje mesmo eu estava aqui, minha equipe estava trocando tiro lá, eu liguei pro capitão, e aí, cara, como é que tá aí? Não, chefe, tranquilo, prendemos um fuzil, trocamos tiro aqui, tivemos que mandar a Rumbi Móvel vir para a favela, que é o carro que leva munição para eles. Isso foi bem tranquilo mesmo. Tá bem tranquilo. Mas por quê? A gente começa a acostumar com tudo. É a história do médico. A gente não fala assim, pô, o médico é frio, pô, morre, o cara não tá nem aí. Ele se acostumou com aquilo ali. É meio que uma defesa, tá? Aí começam a falar, vamos resolver o problema da segurança pública. Primeiro, fecha a fronteira. Vamos fechar a fronteira? Vamos fechar? Vamos fechar a fronteira? Quase 17 mil quilômetros de fronteira terrestre. Dos 17 mil, quase 6 mil é selva. Selva. Qual fronteira do México com os Estados Unidos? Quanto? 3. Um pouquinho mais, 4 e pouco. Não conseguem fechar. Com toda a tecnologia. Eu vou fechar 17 mil? Eu estava vendo o debate
dos especialistas em segurança pública dos candidatos a presidente. Todos eles falaram isso. Todos. Primeira medida de segurança pública, não pode entrar mais fuzil aqui. Vamos fechar as fronteiras. Como? Só queria levantar a mão e falar assim, como? Eu fazendo curso de operação especial lá na Colômbia, 21 dias andando na Amazônia. É coisa de retardado, né, doutor? Vou para a Colômbia fazer curso de operações especiais. Para quê, meu amigo? E eu estou andando lá na floresta amazônica, e eu ficava me perguntando isso diariamente. O que eu estou fazendo aqui, cara? O que eu estou fazendo aqui? Procurando a Farc. Que Farc? Eu já tenho um problema demais no Rio de Janeiro, vou vir procurar a Farc. Aí o instrutor virou para mim e falou assim, brasileiro, senhor, tá com saudade do Brasil? Aí eu, tô sim, senhor, então fique feliz que a gente está no Brasil agora. Ou seja, no curso lá eu entrei para dentro do Brasil, voltei para a Colômbia, entrei para dentro do Brasil, e por aí vai. Aí você na sua casa, você acredita, porque o cara está falando para você o quê? Não, vamos fechar a fronteira, vamos criar uma polícia de fronteira. Estou fazendo um curso na ESC. Sensacional, né? Pelotão de fronteira aí na Guiana. Então, entre um e outro, que está mais distante dá 1.100 quilômetros. 1.100 quilômetros de distância. Tem um com 30 aqui e um com 60 lá. Isso dá 1.100. Os mais próximos ali naquela linha de fronteira chega a 530 quilômetros de distância. Aí, mais do que Rio e Belo Horizonte. Mais do que é constante. Então, assim, é uma ilusão a gente achar que a gente vai conseguir fechar e vai conseguir... Ah, tá, mas e aí, Major? Tá, não fecha, faz o quê? Não, acordo internacional com os países por onde entra a arma, né? Chama esses caras, meu amigo, ó, dá teu jeito aí, porque tá me prejudicando. Então tem uma série de medidas que podem ser tomadas. Aí falam assim pra gente, porque nossa polícia é muito violenta. Nossa polícia é muito violenta. Quem acha que, vamos lá, que tem que ser igual o programa do Silvio Santos, tem que participar, senão eu fico nervoso. Eu já estou andando aqui, vocês já viram que eu sou imperativo, que eu não paro. Quem acha que a nossa polícia é violenta? Levanta a mão. Quem acha? Fica à vontade, levanta a mão. Só eu? Eu acho que é violenta. Sabe a diferença que a gente está num ambiente extremamente violento, pessoal? Eu dei uma lição para a polícia da Espanha, lá no BOP. Eu perguntei para eles assim, eu sempre pergunto isso para qualquer polícia de outro país que vai lá. Quantos confrontos armados vocês tiveram no ano? Perguntei para uma polícia da Espanha lá. Resposta dele: 3. Em um ano o cara teve 3 confrontos armados. Beleza. Resultado dos confrontos armados. Qual foi a resposta? 3 mortes. Confrontos armados no Rio de Janeiro. No ano, 12 mil. Mortos, 1.800. Qual é a polícia que é mais violenta? A do Rio ou da Espanha? Da Espanha 100%. País sério, meteu a mão na arma para um policial, não se faz. Tudo é número, pô. Por isso quando o especialista fala para mim assim, não, porque a tua polícia mata muito. Mata muito não, peraí. Baseado em quê que ela mata muito? Número absoluto? Número absoluto. O meu batalhão é o maior batalhão de polícia do mundo, 1.103 homens. É o maior batalhão de polícia do mundo? Não. Tem que comparar número, tem que comparar com alguma coisa. Ah, porque a polícia do Rio matou 6 mil pessoas. Claro, o ambiente é extremamente violento, entra muito em confronto. Não é tão violento assim. Só para a gente ter uma ideia. Aí falam assim, não, mas a polícia tem que ser mais inteligente. Aí o CORE faz uma investigação e descobre que uma quadrilha vai roubar um banco lá em Dom Cavate. Conhecem Dom Cavate? Dom Cavate, conhece? Quem conhece essa cidade, Dom Cavate? Pô, cidade que meu pai nasceu, aqui em Minas, pô. Que isso, cara? Meu pai era mineiro. Foi pro Rio com 16 anos. Ele nasceu numa cidade chamada Dom Cavate, perto do Governador Valadares. É uma rua a cidade. Aí vão roubar um banco lá em Dom Cavate. Aí o CORE vai pra lá. Vai com o quê? Com inteligência? Se tu chegar lá com inteligência, com o livro, você vai resolver o problema? Chegar na bala, meu amigo.
É na bala que você vai resolver o problema. Não tem outra maneira. Porque o cara está com ponto .50, vai fazer esse refém na cidade inteira, mais de 20 fuzis, granada. Inteligência e força andam lado a lado, pô. Ah, porque a polícia tem que ser mais inteligente e menos bruta. Como, meu? Tem horas que você tem que usar a força, porque a força é o último recurso e o único. Mais uma coisa que falam pra gente, às vezes a gente engole. E aí eu dei o exemplo do quê? Da polícia britânica. Ah, não, polícia desarmada. Ponto. Desarmada nada. Vai lá ver como é que tá agora. Uma pena não tá com som, porque esse vídeo aqui são os especialistas, né? Segurança pública, doutor, é igual futebol. Todo mundo acha que entende, né? Todo mundo acha que entende segurança pública. Todo mundo. Mas não é bem assim. Futebol não é tão simples como a gente imagina, né? E segurança pública menos ainda. Aí eu olho, às vezes, debate de segurança pública. Não tem um policial. Tem um policial. Aí esse vídeo aqui é um vídeo lamentável, onde uma repórter do Globo News, ela fala o seguinte. O que houve aí? Evoluiu aí, doutor? É tempo? Isso aí é tempo? É tempo? Tá acabando já. É tempo isso, doutor? Para acabar, não, né? Aqui, essa repórter da Globo News teve uma ocorrência lá do Batalhão de Choque, primeira semana que a gente assumiu lá o Batalhão de Choque, eu e o Coronel Batista. Assumimos lá, fizemos uma ocorrência, Morro do Falé, 13 mortos. 13 mortos. Apanhamos tanto e estamos apanhando até hoje. Eu já fui no Ministério Público, acho que umas 7 vezes depois. E aí tá. Aí essa repórter, esqueci o nome dela, da Globo News, nem quis decorar o nome dela. Ela fala assim: tem que apurar isso. Por quê? Porque teve uma troca de tiro e só morreu gente de um lado, pô. Só morreu gente de um lado, não morreu gente dos dois. Normalmente, numa troca de tiro, tem um grupo de um lado e tem um grupo do outro. É assim, esse termo que ela usa. E só morreu gente de um lado. Tem que ser apurado. Aí ela fala assim: eu rezo para que não tenha acontecido nada de errado. Pode dizer porque eu estava na ocorrência. Recebemos uma denúncia que eles tinham se escondido numa casa. Polícia, choveu bala lá de dentro. Quando choveu bala lá de dentro, choveu bala de fora para dentro também. Tentaram pular pela janela. Beleza. Resultado. Nessa ocorrência foram 9 mortos. Eles falam 3, mas foram 9. Ok? Todo mundo armado, granada, fuzil, pistola. Eu não tinha. Estava com eles, né? Beleza. 2 horas depois, doutor, olha que coisa interessante. Isso é para vocês aprenderem. 2 horas depois, eu peguei um rádio de comunicação deles e estou almoçando. E essa favela do batalhão você vê. Então a perícia estava acontecendo e tal, e eu estou almoçando, escutando o rádio. E aí eu escuto um cara no rádio assim, ó. O cara falando baixo no rádio. Se ele está falando baixo, o que significa? A polícia está próxima. A polícia está próxima dele. Voltei pro morro. Cara, vamos bater casa por casa aqui, que tem gente escondida aqui. 3 casas do lado do evento. Polícia, perdi, meu chefe. Tira a camisa, deixa o armamento dentro da casa e sai. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entrei lá 3 fuzis, 4 pistolas, granada, mochila com droga. A mesma ocorrência, idêntica. A imprensa falou dessa ocorrência para alguém? A mesma. Quem escolheu o caminho? Quem escolheu o caminho? Quem escolheu o caminho? Criminoso. A partir do momento que ele atirou na equipe, a equipe revidou. Quando o criminoso se rendeu, foi preso. E assim tem que trabalhar. Só que essa ocorrência dos 6 presos, esquece. Essa aí ninguém falou. Só comentam dos mortos. Então a gente tem uma imprensa aqui que ela é parcial. Bem parcial. E a do Rio de Janeiro é mais ainda. Se olhar um jornal no Rio e olhar um jornal aqui, é diferente. Isso são fatores que daria uma outra palestra. Até o Dr. Paulo Freitas é especialista nisso. Mídia, que é um promotor do GAECO lá de Patos de Minas.
De repente a pessoa depois chamar ele, o cara é fera nisso, estuda só isso. Mas a nossa imprensa, infelizmente, ela não ajuda. Não todos, mas a grande maioria não ajuda. Já falamos sobre isso, né? Nossa polícia é violenta. Uma pena não ter o áudio aí. Mas vamos passar o vídeo. Vamos passar o vídeo, que esse vídeo é bacana. Esse vídeo é bacana. Esse. Apaga a luz, por favor. Isso. Não tem como apagar a luz aqui, pra frente? Morreu esse subtenente do meu lado, o melhor subtenente que eu tinha lá. Pô, esse vídeo aí tem um áudio legal, dá até pra gente se animar aqui, dançar, sei lá, fazer alguma coisa. Mas assim, sente por favor. Aí eu pergunto, algo funciona? Cara, a nossa polícia é muito boa. Precisa melhorar? Precisa. A nossa polícia é muito boa. A polícia da Alemanha, em 2012, foi fazer um treinamento com a gente. Aí ficaram lá, tal, treinaram com a gente, e uma equipe da revista Veja acompanhou o treinamento. E aí os policiais alemães viraram e falaram assim, pô, tem como a gente ir num batalhão de área? Porque o BOP a gente já sabe que é referência e tal, blá, 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 blá. Mas tem como a gente ir num batalhão de área? Tem, levamos eles num batalhão que é o do alemão, do Complexo Alemão, 16º. E aí o comandante explicou como é que era o policiamento. Quando acabou a explanação dele, o repórter chegou pro policial alemão e falou assim, que nota você dá para a polícia do Rio de Janeiro? O que ele esperava como resposta? Foi baixo. 4, né? O alemão de pronto, 10. O repórter, 10. Fazer o que eles fazem, no ambiente que eles estão, com meios que eles têm, não tem outra nota. Não tem outra nota. Então assim, a gente tem que tomar muito cuidado em realizar crítica. E eu falo assim, a nossa polícia tem problemas? Tem problemas. Tem problemas. Precisa melhorar. Infraestrutura, salário, correição. Precisa melhorar. Mas como qualquer instituição. Outro dia eu criei um mal-estar danado, conversando com um promotor lá. E aí falando de corrupção na polícia e tal. Eu falei, é verdade, a polícia tem corrupção sim. Qualquer lugar tem. Ministério Público, inclusive. O Procurador-Geral do Rio de Janeiro, passado, está preso. A PM nunca teve um comandante-geral preso. O cara me olhou. É verdade. Eu falei, é verdade. Não posso generalizar, pessoal. Então, assim, às vezes a generalização ela é burra, né? E a gente fica culpando, assim, as pessoas. É mais fácil apontar o dedo, né? Mas é aquele lema, né? Eu aponto um, tem 4 voltados para mim. Então, assim, a nossa polícia é boa. Precisa melhorar, precisa continuar evoluindo, mas é boa. E a gente tem que valorizar. Isso não é porque eu sou policial, não. Para terminar, o PP. Esse programa funcionou muito bem, inicialmente. Por quê? Porque ele era um programa sistêmico. Não era só a polícia. Isso é um programa lá do Plano Nacional de Desenvolvimento colombiano, que foi aplicado em Medellín, onde a polícia entrava, recuperava o território e os outros segmentos do públicos e privados entravam junto. Colômbia é referência. Hoje, se me perguntarem, vou para onde? Fazer um curso. Colômbia. Por quê? Porque com poucos meios, é um país pobre, de terceiro mundo em desenvolvimento, mas que conseguiu o quê? Controlar
bem a segurança pública. Quando eu estive em 2009 na Colômbia, você não poderia sair de um estado por outro por via terrestre, que você era sequestrado. Os alunos iam de helicóptero de um estado para o outro fazer instrução. Hoje não. O aeroporto de Bogotá é considerado o aeroporto mais seguro do mundo. É referência para outros aeroportos. E a polícia deles é muito boa, melhorou muito. Em 30 anos eles conseguiram dar uma alavancada, por uma série de motivos. E esse programa é de lá. Só que o que aconteceu aqui? O programa começou bem, faltou investimento, os outros segmentos públicos não chegaram, né? O investimento da iniciativa privada não foi, e ficou só quem? O Mango lá. Não resolveu. E outra coisa, o Programa Nacional de Desenvolvimento em Segurança Pública da Colômbia demorou 20 anos. O nosso a gente quis em 2, 3, 4, principalmente 4, porque o político tem que se reeleger em 4 anos. Não funcionou em 4 anos, troca. Vamos trocar a farda da polícia, vamos trocar a viatura, vamos trocar aqui o uniforme e mudamos a polícia. Tudo é imediato, tudo é muito rápido, tem que resolver para ontem. Não vai resolver, doutor. Para ontem não tem como resolver esse problema. Então, inicialmente começou, ó. E aqui foi engraçado, sabe? Esse dia aqui foi sensacional. Por quê? Esses policiais trabalharam comigo 4 anos, na mesma equipe. Os caras são um cão. A bola tá voando, os caras estão aqui. Os 2 operações especiais, tomaram no golpe há mais de 10 anos. Nesse dia os caras vieram correndo. Major! Tenente, o que houve? Morreu alguém? Não, cara, o senhor não sabe o que aconteceu. Falei, cara, desgraça, né, pra vocês estarem assim. Não, major, a gente não sabe o que fazer. O que houve, cara? O garoto pediu um autógrafo pra gente. Falei, cara, vocês estão nervosos por causa disso? Desenha uma caveira, manda pra ele, vai ficar feliz da vida, pô. Olha que quebra de protocolo, pessoal. Olha que evolução. O garoto que brincava, isso é uma favela extremamente complicada, de fazer arma quando a polícia está passando, começou a admirar o policial, ao ponto de pedir autógrafo. Que resultado maior do que esse, pô? Olha só que efeito que isso teve. E aí o programa foi caindo, a chegar a esse ponto aqui de botarem fogo numa base. E para encerrar, está aqui meu amigo Wesley lá, delegado aqui da Polícia Civil de Minas, teve a oportunidade de ir lá conhecer. Aqui está a sede do BOPE. Embaixo tem uma favela com 5.000 habitantes, chamada Tavares Bastos. Essa favela, antes da chegada do BOPE, o BOPE chegou lá em 2000, ela era dominada pelo tráfico de drogas, confrontos diários, mortes, e a partir do momento que o BOPE se instalou ali, zerou letalidade, zerou índice de homicídio lá, zero, letalidade policial, zero, vitimização policial, zero. E quando cogitaram tirar o BOPE dali, a população fez um abaixo-assinado com 5.000 assinaturas e levou para o governador. Ué, mas só a polícia? Não. A polícia permitiu que outros serviços entrassem. Aqui, ó, é uma comunidade onde não existe TV a cabo clandestina. Existe TV a cabo com preço social, registrada. Aqui hoje tem 3 ou 4 produtoras de cinema. Qualquer propaganda de favela, novela em favela é feita aqui. Significa o quê? Para essa comunidade, o quê? Emprego. O baiano do Tropa de Elite, tem o baiano do Tropa de Elite, que é o mal do primeiro filme, era morador da Tavares Bastos. Hoje está na Globo. Ou seja, pessoal, para aqueles que dizem que polícia e sociedade não podem conviver harmonicamente, está aqui o exemplo. Está aqui o exemplo, só que tem tese de doutorado aqui dentro. Pessoas que estudaram aqui. Então assim, é possível, tem como a gente mudar a realidade. Não é fácil, é dura, mas a gente tem que seguir o seguinte caminho. Primeiro,
técnica. Segundo, produzir conhecimento. Terceiro, discutir tecnicamente e doutrinariamente. Quarto, evoluir nossa legislação. Quinto, e o mais importante, entender que o problema não é só da polícia. E para encerrar, eu gosto de terminar com essa frase aqui. Eu digo para os meus alunos assim, principalmente os garotos que estão entrando na academia agora, né? A tenentada, o recruta. Eu falo assim, meu amigo, se tem uma coisa que o policial precisa, doutor, é resiliência. Resiliência. Eu ligo o Jornal Nacional, começam a bater. Ontem, eu estava no quartel 4 da manhã. Ontem, 4 da manhã, estou até perdido no tempo. Fiz planejamento, botei policiamento, fiz a escolta do time, da escolta eu fui comandar a tropa de choque. Conseguimos deixar a equipe do Flamengo em segurança dentro da unidade, a equipe do Flamengo foi para dentro do choque, nada pessoal, viu pessoal, porque era um lugar mais seguro mesmo. E, quando eu ligo o jornal no final do dia, o que eu tenho? Pancada para todo lado. Pancada. Que a polícia militar agiu de maneira equivocada, o planejamento foi uma porcaria, o planejamento que eu fiz foi uma porcaria, não era para ter entrado ali, e bababá, e aí eu tenho que acordar, e aí é isso aqui, ó. Chegará o dia em que eu estarei cansado, minha vontade será de ficar na cama, minha força será pouca, mas todos os dias, e vocês também, quando acordar, fale o seguinte: esse dia não é hoje, vamos continuar em frente. Força e honra, Caveira, obrigado.